Muito boa noite, muito boa tarde. Como estão por aí? Como estão vocês? Estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos Oração-Ação. Estudos baseados no conhecimento da vida, no autoconhecimento e na prática do bem. Os 3 grandes caminhos da nossa elevação. E vamos juntos nessa maravilhosa caminhada, nesse que é o grande caminho da vida, a grande trajetória, a grande estrada. Certamente, caminhando juntos, podemos nos completar nas nossas incompletudes. Certamente o que vocês têm completa o que eu não tenho. Certamente o que nós todos não temos é completado pelos amigos espirituais. Certamente o que nem nós, nem os amigos espirituais possuímos é completado pelos maiores e entre nós os maiores por Deus. Porque a família espiritual é assim como a família humana, os maiores cuidam dos menores. Isso é que nos faz famílias. Isso é que nos sustenta. A certeza da família universal nutre, abastece, anima, dá vida à nossa vida. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Cada vez mais, ainda que um pouquinho só por dia, a gente vai aprendendo a dizer essa palavra sagrada, irmãos, com mais propriedade, com mais irmandade, com mais fraternidade, com mais amor. Um pouquinho mais a cada dia. E essa conquista ninguém jamais tirará de nós. Que assim seja. Muito feliz por estarmos juntos. Muito feliz por caminharmos juntos. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se juntar o bicho foge. Outra frase fantástica é um ditado africano que diz: se quer chegar primeiro, vá sozinho. Se quer chegar bem, se quer chegar certo, vá acompanhado. Nós vamos chegar juntos. Porque o caminho é o da união. O caminho é da fraternidade, o caminho é do amor. Muito bem-vindos. Hoje continuaremos nossos estudos sobre a reencarnação. A reencarnação é uma festa para o espírito, uma grande alegria para os encarnados, ainda que para os amigos espirituais que vêm um amigo, um amor seu mergulhar na carne, tem alguma coisa de preocupação, de apreensão, de medo. Tantos são os casos, em geral, tantos são os casos na nossa vida de insucesso, mas também é um momento de esperança, de estar juntos, de acreditar, de fé. Muito bom. Estamos juntos e estaremos juntos. Questão número 339 e questão número 340, hoje, do capítulo A Reencarnação, capítulo 7º da segunda parte de O Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos discutir exatamente esse momento do mergulho na carne, o momento da reencarnação, o momento do nascimento. 2 questões para pensarmos a respeito disso, da perspectiva espiritual. Essa perspectiva que tanto
nos possibilita uma expansão, um ponto de vista maior. Vamos lá? Questão número 339, pergunta feita por Kardec aos espíritos que compunham a egrégora, o grupo, a missão Espírito da Verdade. Muito bem. A questão 339 diz assim: o momento da encarnação é acompanhado de uma perturbação semelhante àquela que o espírito experimenta ao desencarnar? Já estudamos até aqui que ao desencarnar, todos pelo menos no nosso estágio, passamos por uma perturbação. E o tempo de trabalhar essa perturbação é usado pelos socorristas espirituais para também começarem o processo de tratamento dos efeitos gerados no corpo espiritual da morte física. Se foi um acidente, se foi uma doença, tudo deixa repercussões no corpo espiritual e essas repercussões precisam ser amenizadas, tratadas pelos socorristas em postos de socorro, e depois, quando estabilizados, cada um é destinado para a morada com a qual eles possuem afinidade. Os mais elevados para moradas mais sutis, os menos elevados para moradas mais densas, cada um de acordo com as suas conquistas, com a sua sintonia, com a sua vibração, todos a partir dessa estabilização, como se faz mesmo aqui na Terra. Os primeiros socorros após um acidente, uma catástrofe, visam exatamente a estabilização dos acidentados. Só havendo a remoção, o transporte, a partir dessa básica estabilização de cada caso. Também lá ocorre o mesmo. Vamos ver então qual a resposta para se o momento da reencarnação é acompanhado de uma perturbação semelhante àquela que o espírito experimenta ao desencarnar. A resposta dos amigos espirituais é: a perturbação é muito maior e muito mais prolongada na reencarnação do que na desencarnação. Pela morte do corpo físico, o espírito sai da escravidão, sai do peso, sai da algema. É como que uma libertação. Pelo nascimento, o espírito entra como se fosse numa vestimenta. Imaginemos trajes de mergulho a grandes profundidades, com pesos, roupas pesadas, roupas densas, para resistirmos às baixas temperaturas das grandes profundidades marinhas. Garrafas de oxigênio, equipamentos, máscaras. Se essa comparação é interessante para pensarmos nisso. Há uma perturbação quando saímos da profundidade e chegamos à superfície. O mergulhador experimenta sim uma perturbação, um período de adaptação, já que por algum tempo ficou se movendo num meio diferente, que é o meio do mar de grande profundidade. Mas é mais fácil sair do que entrar, porque a adaptação ao meio ela é necessária também ao entrar, mas a vestimenta é uma vestimenta de constrangimento, enquanto que o despir-se da roupa de mergulho é para o mergulhador uma libertação. É uma imagem muito consistente, muito
factível para todos nós entendermos, não é? Questão 340. O momento da encarnação é especial para o espírito? Ele entende esse ato como uma coisa séria e importante? A resposta é: o espírito que reencarna é como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe se encontrará a morte nas ondas que terá pela frente. É o que falávamos antes, é um momento de grande apreensão para ele, porque o espírito desencarnado, na sua preparação, na orientação dos instrutores, ganhou uma grande consciência, frente até aos seus fracassos em vidas passadas, das grandes questões, dos momentos críticos que o espírito, ao reencarnar, passa. E por isso vai apreensivo, como um aluno que vai refazer uma prova na qual já obteve várias vezes notas muito baixas. Ou como um jogador de futebol, por exemplo, que vai para mais uma final depois de ter participado de várias finais e perdido. A apreensão é muito maior. Mas a possibilidade de acerto, a possibilidade de certeza, a esperança do sucesso e da vitória estão ali. Comentário de Kardec: o viajante que embarca sabe a que perigo se expõe, mas não sabe se naufragará. O mesmo acontece com o espírito, ele sabe o tipo de provas que irá enfrentar, mas não sabe se fracassará. Assim como a morte do corpo físico é uma espécie de renascimento para o espírito, a reencarnação é para ele uma espécie de morte, ou melhor, de exílio, de prisão, de mergulho na nossa imagem. Ele deixa o mundo espiritual para retornar ao mundo material, assim como o homem deixa o mundo material para retornar ao mundo espiritual. O espírito sabe que reencarnará, assim como o homem sabe que um dia morrerá. Mas, do mesmo modo que o homem só tem consciência da morte no último momento, consciência real, o espírito também só tem consciência da reencarnação momentos antes dela acontecer. Assim, o espírito reencarnante é envolvido por um estado de perturbação igual ao que envolve o homem quando ele entra em agonia, antes de desencarnar. Essa perturbação irá acompanhá-lo até que a nova existência esteja completamente consolidada. Os momentos que antecedem a reencarnação constituem uma espécie de agonia para o espírito. Então existe o aspecto objetivo e o aspecto subjetivo. Na morte, os laços que unem o corpo físico ao corpo espiritual vão sendo rompidos gradativamente. E esses laços objetivos, a existência desses laços, gera uma perturbação, porque o espírito está agonizando, está com dores. Ainda, enquanto há algum laço, enquanto há alguma vida, o corpo faz o seu esforço natural pela sobrevivência. Último, desesperado, mas faz, e isso gera uma perturbação, evidentemente. No movimento inverso, na encarnação, é como se um pássaro fosse se enlameando, fosse se metendo num grande poço de lama que impregna todas as suas penas,
todas as suas patas, a sua cabeça, todas as suas penas, dando-lhe a consciência, a certeza de que não poderá voar, exceto quando mais lá na frente se lavar, se livrar daquela lama com a desencarnação. Mas então a reencarnação tem um aspecto limitante, um aspecto de sobrepeso que o espírito ganha. Mas ele foi preparado, ele foi confiante no apoio que todos recebemos dos nossos espíritos protetores, espíritos familiares, dos nossos amigos, que da pátria espiritual tudo farão para nos ajudar. E essa preparação, esse planejamento, essa amizade, essa fraternidade nos nutre a nossa esperança e nutre a grande fonte, a fonte maior da esperança, que é a certeza de Deus, a fé. A certeza de que nada acontece por acaso, de que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, que Deus está conosco em todos os passos, diretamente e através de todos os seus prepostos. Porque estamos num planeta e o planeta tem um grande governador, um governador sublime que vela por nós. Subordinado a esse grande governador existem inúmeros assessores, de forma que o país no qual reencarnamos tem um sublime assessor que vela por nós. A cidade em que reencarnamos tem um coordenador sublime que vela por nós. Se integramos a algum projeto de trabalho especial, o coordenador desse projeto de trabalho vela por nós. Um espírito familiar mais lúcido, coordenador daquele grupo familiar, vela por nós. E o nosso anjo de guarda, nosso espírito protetor, nossos espíritos familiares, nossos afetos todos, que angariamos ao longo das muitas vidas, velam por nós. Há uma grande rede de apoio. Ah, então por que tantas encarnações dão errado? Falem. Não é por falta de apoio, é da nossa ignorância espiritual que vem esse desejo que uns fazem pelos outros, bem intencionados, é claro. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Não nos falta, jamais faltou e nunca faltará a bênção de Deus. O apoio vem para a gente sempre, inevitavelmente, no momento, na dose, na situação exata em que nós precisamos. Isso jamais falha, jamais falhará. De onde então vem a nossa insuficiência, a nossa falência? É como o sol. O sol nasce todos os dias e não escolhe casas que ele vai iluminar ou que ele não vai iluminar. O sol nasce numa cidade e ilumina todas as casas. E a nossa pergunta é, se ele ilumina todas as casas, por que há casas claras e casas escuras? Por que nas casas claras as pessoas andam, as cores existem, as flores e as plantas florescem? Os movimentos acontecem com lucidez, enquanto que nas casas escuras as plantas morrem, as cores inexistem diante da escuridão total. As pessoas tropeçam, trombam, machucam umas às outras. Por que tanta diferença entre as casas? Se o sol não faz diferença entre elas? A resposta é clara, é óbvia. Porque na casa luminosa por dentro, os seus habitantes abriram as janelas, afastaram as cortinas. Enquanto que nas casas escuras,
tudo está fechado. Por isso é tão preciosa a prática da sintonização. Da oração, sim, mas como sintonização, não como mera proclamação de palavras. Precisamos ter um arsenal de práticas que melhorem a nossa sintonia. Alguns eixos nós conseguimos visualizar, vocês talvez tenham outros. Sim, a oração em si, o Pai Nosso, Ave Maria, ou uma oração improvisada, elas podem melhorar a nossa sintonia, se feitas com esperança, com confiança, com gratidão, com generosidade e não com exclusividade, com mesquinhez, com exigência, com revolta. Então é mais da atitude, do sentimento e do pensamento do que das palavras, que por si não tem poder algum. Então a oração é sim uma chave fundamental para a iluminação das nossas casas. A meditação, da mesma forma, se consegue melhorar o nosso padrão vibracional, também abre as janelas. Mas também pode dar esse efeito, de acordo com a afinidade de cada um, os diferentes tipos de arte. Ouvir músicas inspiradoras, praticar, realizar, executar músicas inspiradoras, dançar ótimas músicas. A arte em geral, de acordo com a afinidade de cada um, tem esse condão de nos elevar. A natureza é um outro grande grupo de práticas de oração, digamos assim. Práticas de elevação do nosso padrão vibracional, abraçando árvores, deitando em cima de rochas, olhando as estrelas, respirando, tomando banho, andando na beira de mar, andando de pé no chão, tomando banho de chuva. Há tantas práticas voltadas à natureza que nos nutrem, nos limpam, nos curam, que nós precisamos todos ter um arsenal e todos nos abrir a isso. Me lembro quando criança, nos dias quentes de verão, quando caíam as tempestades típicas de verão, de ir pelado para o corredor da casa ou com um traje de banho e um sabonete e tomar banho de chuva. Banho mesmo. Era uma delícia. Você fez isso? Quais foram as suas práticas? Quais são as suas práticas? A mais importante delas, porque jamais podemos nos abster disso enquanto estamos vivos, é respirar. Precisamos aprender a respirar luz e expirar sombras. Respirar cores brilhantes e expirar escuridões. Autopasse. Isso é um autopasse poderoso, que pode também ser feito, é claro, no banho, pode ser feito, é claro, em andar com o pé no chão e em todas as práticas que nós já dissemos, mas que exemplarmente precisa ser conquistada, dominada essa tecnologia por nós, de nos limparmos e nos nutrirmos pela respiração. E além de natureza, além de arte, além da oração, a grande elevação do nosso padrão vibracional se dá com a prática do bem. Fazer o bem é extremamente nutritivo. Como Jesus colocou, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Como é gratificante a alegria de ser útil.
E não precisam ser grandes atos, porque nós não temos essa estatura, mas nos atos que nos forem possíveis, acarinhar um animal, regar uma planta, ouvir uma pessoa, olhar nos olhos de alguém e dar bom dia, fazer uma oração por um homem de rua que se quer ajudar, mas que não se sabe como. Fazer uma oração quando se ouve uma notícia de um terremoto, de uma guerra, de um sequestro, de um assassinato, orando pela vítima e pelo agressor, pelos que geraram as tragédias, pelos que sofreram as tragédias. Porque todos são nossos irmãos. Tudo isso nutre, abastece, reviva, limpa nossas almas. Essas práticas precisamos dominar para termos uma boa vida. Aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Precisamos da encarnação, que é o que nós tratamos hoje. Nascer de novo, como Jesus disse, na matéria e no espírito. Então reencarnemos, vivamos a vida na carne, na matéria, com esperança espiritual, com lucidez espiritual. Mas renasçamos também em espírito, aproveitando e nos questionando a cada momento da vida, a cada relação, a cada doença, a cada desafio, a cada oportunidade que vivemos, o que a vida está querendo me ensinar com isso. O que a vida está querendo me curar com isso. O que a vida está querendo me limpar com isso. Como Deus está querendo me amar com essas e aquelas situações. Essa certeza, essa busca constante, nutre, abastece e limpa. Que toda a terra, toda a humanidade da Terra tenha essa consciência e seja nutrido, abastecido e limpo a todo momento, em todos os fatos, em todas as relações. Que essa luz produzida aqui inunde e nutra, abasteça e limpe toda a humanidade, todo o reino animal, todo o reino vegetal, todos os amigos e irmãos átomos da Terra. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom, Simone Magalhães, muito boa noite. Osório Simões, muito boa noite. Adelaide Dias, Maria José Sobral, Sayonara Angélica, Roberto Capelli, Domingos Natalo, Mônica Silva e seus amigos desencarnados e encarnados, que todos eles recebam essa luz também que nós recebemos aqui. Andréa Santos, Regina Frutuoso, Cristiane Fraga, Emir Cajazeira, Andréa Salvatore. Todos irmãos, companheiros de uma mesma trajetória, que tudo isso nos oriente, nos estimule, nos dê a lucidez que nós tanto precisamos para fazer as nossas caminhadas. Muita paz e muito bem para vocês. Até amanhã, 18 horas. Fraternos, amigos para sempre. Até amanhã.